Seja bem-vindo ao teu programa Advertência Final. Mais de 1/3 dos habitantes da Terra acredita na Bíblia. No passado, muitos deram a sua vida para ter o privilégio de ler as suas páginas e obedecer às suas instruções. Por outro lado, durante centenas de anos, outros relegaram a Bíblia ao desprezo e às cadeias de escuridão, pretendendo que ela assim devesse ficar para sempre. Objeto de tanta controvérsia, este livro tem levado muitos a indagar. Seria de fato a Bíblia a palavra de Deus? As suas histórias, algumas parecendo fantasiosas, seriam verdade ou mito? No programa de hoje, você verá junto comigo algumas evidências arqueológicas que nos levam de fato a pensar com seriedade sobre este livro. Não perca, venha comigo! Nossa primeira viagem é para a Turquia. Um país hoje não muito conhecido, onde, há décadas atrás, foi encontrado um formato de navio que intrigou a muitos. A relação desse navio parece ser estreita com uma história conhecida da Bíblia, chamada a história da Arca de Noé. Possivelmente você já ouviu falar dessa história, de um velho, um senhor, que recebeu instruções de Deus para construir um barco a fim de salvar aqueles que quisessem escapar do dilúvio universal. Durante 120 anos, este senhor teria pregado, convencendo ou tentando convencer as pessoas para que entrassem naquele grande barco. Segundo a história bíblica, chegou o tempo e apenas 8 pessoas decidiram entrar na arca, Noé e sua família. Os restantes ficaram zombando por 7 dias, quando foram surpreendidos por um grande dilúvio de águas vinda de baixo e de cima. E a água subiu, de tal maneira que os cumes das montanhas mais altas do planeta foram cobertos, e apenas restaram Noé, sua família e os animais, os quais Deus indicou para entrar na arca. Fim da história, as águas se secaram e a arca pousou sobre as montanhas do Ararat. Este é o relato bíblico. Durante décadas, muitos têm buscado restos da famosa Arca de Noé no monte da Turquia que leva esse nome. Porém, o Ararat é um monte de neves eternas, que a cada 500 anos se renova, e nada foi encontrado. Porém, recentes descobertas intrigaram e despertaram novamente o interesse no estudo do tema. Em 1959, um oficial turco fotografou esta estranha formação, semelhante a um barco, nas montanhas do Ararat. Muitos acreditam que a arca teria pousado exatamente na montanha de nome Ararat, mas a Bíblia diz montanhas do Ararat, plural. No livro de Gênesis, capítulo 8, verso 4, está escrito que a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Em 1960, a revista Life Magazine publicou uma reportagem com o título Arca de Noé encontrada? Foi feita uma pesquisa no local e pouco depois se afirmou que a formação era apenas fruto do acaso da natureza. O barco fotografado estava localizado a apenas poucas milhas ao sul do famoso Monte Ararat, portanto, dentro das cadeias do Ararat e em coincidência com o relato bíblico. Tal fato levou a que a questão fosse novamente levantada para pesquisa quando o pesquisador americano Ron White decidiu visitar a área. Em 1977, com a visita do arqueólogo amador Ron White, começou-se a explorar mais detalhadamente o achado, usando o aparato tecnológico disponível. As dimensões do barco são 300 cúbitos egípcios de comprimento por 50 de largura. O Gênesis foi escrito por Moisés, quem viveu no Egito e possivelmente usou estas medidas. A medida é coincidente com o relato bíblico. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume.
E desta maneira farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Nas proximidades do barco, encontraram pedras armênias antigas contendo inscrições cartográficas. Nelas se vê 8 cruzes, indicando que houveram 8 sobreviventes no evento ligado ao barco. O arqueólogo indica uma cruz maior correspondente ao chefe da família, a cruz ao lado correspondente à esposa, as cruzes menores à direita correspondem aos homens da família, enquanto as da esquerda correspondem às mulheres. Pai, mãe, 3 filhos e 3 mulheres. 8 pessoas ao total. Isto, mais uma vez, coincide com o relato bíblico. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Gênesis 7, verso 13. Os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. 1 Pedro, capítulo 3, verso 20. Os trabalhos de investigação de Ron White foram facilitados quando, em 1978, um terremoto ocorrido na região deixou expostas as balizas ou costelas do barco e gerou uma fenda central, que possibilitou a retirada de amostras da madeira interior. Após se retirar um pedaço da madeira, verificou-se que a madeira laminada. Vê-se claramente na imagem 3 lâminas unidas com perfeição. Também se viu que a madeira não tem anéis, mostrando que não haviam estações chuvosas e secas naquela época. Como explicar isso? Para você entender, quando cortamos uma árvore hoje, facilmente nós notamos formação de anéis no seu interior. Estes são formados porque existem períodos de chuva e períodos de seca. No período chuvoso, a árvore tende a crescer mais. No período de seca, ela tende a crescer menos. E há localidades onde a árvore, inclusive, hiberna, ou seja, praticamente deixa de crescer. Assim, por essas diferenças de velocidade de crescimento, os anéis são formados. Mas a madeira encontrada desse barco na Turquia não possui anéis, mostrando que ela é de alguma época na qual não haviam estações chuvosas e secas. Como resolver este mistério? Mais uma vez, a Bíblia se apresenta como aquela que tem a resposta. No livro de Gênesis, capítulo 2, verso 5, está escrito: toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Segundo a Bíblia, não chovia até os dias do dilúvio. Um orvalho subia da terra a fim de que ela fosse regada e umedecida. Isso explicaria o fato da madeira encontrada naquele barco não ter os anéis. E, por outro lado, seria uma prova científica de que, de fato, aquele barco foi construído com madeira antediluviana, antes do dilúvio. Ron White avançou na sua pesquisa, trazendo agora aparelhos a fim de poder obter resultados mais acurados. As descobertas foram impressionantes. Foi feito um trabalho de levantamento da estrutura interna com um aparelho normalmente utilizado para identificar nódulos de câncer e achar tesouros submarinos. Foram colocadas marcas no chão, indicando as formações conforme o aparelho indicava. Como resultado deste levantamento, pode-se levantar a estrutura interna do barco, incluindo seus decks e repartições. O resultado foi descobrir um imenso barco sob a plantação e a terra, com diversas repartições, semelhante de fato ao relato bíblico. Em 1987, o governo turco reconheceu oficialmente
a descoberta da Arca de Noé. Em 1987, o governo turco finalmente reconheceu o achado como sendo a Arca de Noé. Separou e dedicou aquela região em torno para que se convertesse num espaço turístico que pudesse ser visitado. Ali construiu um restaurante, de tal maneira que até o dia de hoje, aqueles que se interessam podem ali tomar a sua refeição com vistas para a Arca de Noé. O objeto tão controvertido entre criacionistas e evolucionistas, digo, criacionistas os que creem que Deus criou todas as coisas, evolucionistas aqueles que dizem que o homem veio da evolução. O objeto, a Arca de Noé, que era tão controverso entre ambos os partidos, agora parece definir a questão. De fato, Deus um dia trouxe o dilúvio à terra, e tal como ele disse, a Arca de Noé, preservou os seus sobreviventes. Você, eu e todas as pessoas da terra de hoje somos de uma só família, descendentes de Noé e seus filhos. Isso mostra que a Bíblia, de fato, não é apenas um livro de lendas. Aquilo que parecia fantasioso provou-se verdade. E a Bíblia diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Embora contendo relatos difíceis de muitas pessoas crerem à primeira leitura, a Bíblia alega ser a própria palavra de Deus. Aquela que conta a história como realmente foi. Aquela que não omite fatos. Aquela que expõe os homens como eles são. E isto com um propósito, salvá-lo. E falando em salvação, nós vemos registros arqueológicos de outro evento, outra história, contando um grande livramento que Deus operou, dessa vez em favor de um povo, o povo de Israel, quando este era escravo no Egito. A história conta que após Deus derramar